Hoje eu vim contar um pouco da minha história, que eu tenho certeza que é muito parecida com a sua. Eu me formei na UES em 2010 e nessa trajetória da graduação eu entrei com expectativa super alta da nutrição e na prática minhas experiências elas foram um pouco frustrantes. Então eu sempre fui aquela aluna super estudiosa, super proativa, procurei estagiar, então conciliava ali os estudos com o trabalho, mas a maior parte das experiências elas foram na área de cozinha industrial e aquilo realmente não era o que me fazia brilhar os olhos. Até que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa loja de suplementos, que foi muito interessante porque eu peguei lá desde o início, então nós fomos selecionar produtos e aí eu comecei a estudar sobre nutrição esportiva, que era minha grande paixão. E nesse processo todo, eu comecei a criar aquela expectativa e ver um pouco mais a vida do nutricionista. E foi quando, assim, eu super me encontrei. Até que me formei e fiquei nesse mesmo lugar de trabalho como contratada e comecei com os atendimentos muito devagarinho. Mas naqueles primeiros meses foi tudo incrível. Eu saí de um salário de estagiária para um salário de nutricionista, então era tudo perfeito. Até que veio com o tempo família, filhos e aquela grana ela não dava mais para aquela nova realidade. E eu não via perspectiva de crescimento. Então eu comecei a estagnar, não tinha mais o que crescer, não tinha mais como ganhar mais, não tinha mais como me destacar. E por estar conciliando o consultório com a CLT, era sempre muito complicado me dedicar mais para o consultório. Então eu queria muito uma oportunidade, uma forma de crescer no consultório. E queria muito trabalhar com os atletas, queria cada vez mais viver a nutrição esportiva, mas ficava muito difícil, eu não conseguia tempo para estudar, me sentia insegura, eu queria atender atletas, mas ao mesmo tempo eu não me sentia preparada para isso. Até que chegou um momento, eu lembro muito bem, assim, como se fosse hoje, foi a primeira vez que meu filho mais velho adoeceu, eu disse, não dá. Na forma como eu tô vivendo, presa num trabalho 44 horas semanais, sem tempo para treinar, sem tempo para me dedicar para alimentação, sem conseguir viver o que realmente eu acredito, sabe? Então eu comecei a me frustrar por falta de crescimento, pelo fator financeiro, por não viver o que eu acreditava, por não ter tempo para família, por só trabalhar e ainda querer encaixar o consultório como extra. Então assim, a hora que eu tinha pra família, eu tava nos atendimentos e aí aquela horinha vaga era a hora que eu ia calcular um planejamento e naquela época eu demorava muito. Então eu só me via trabalhando à beira de um burnout. E foi quando eu resolvi virar a chave. Eu pensava muito, eu quero estar perto dos meus filhos, eu quero poder acompanhar, na época eu só tinha um filho, mas já pensando no futuro, eu preciso de mais tempo, eu realmente quero viver a nutrição. E aí eu tive a experiência em um congresso que eu voltei com a cabeça assim virada, nunca vou esquecer, e disse, é o momento de investir só na minha carreira de consultório. Foi aí que eu pedi demissão e fui mergulhar nos estudos. E foi uma fase fantástica, porque eu aprendi muito, mas isso também foi um processo muito lento, extremamente lento. Então eu tinha aula de pós-graduação no final de semana, durante aquele mês inteiro eu engoli os livros e aí fui mergulhar nesse conhecimento da nutrição esportiva. Eu tenho um irmão que é atleta, até hoje eu acompanho o Álvaro com muito carinho. E naquela época eu me lembro demais como eu me sentia insegura, como eu ficava insegura para calcular o gasto de exercício, insegura com a parte de suplementação. Toda hora eu era bombardeada perguntando dos suplementos da novidade. Nessa época, gente, eu me lembro demais quando eu tava trabalhando nessa loja de suplementos, que era assim, Globo Repórter na sexta-feira, no sábado todo mundo só falava naquele alimento, naquele produto e naquele milagre que tinha passado na televisão. Então foi a geração chá verde, a geração de suplementos, né, dos superalimentos, dos alimentos funcionais, que por um lado me fez sair da zona de conforto e querer estudar, buscar conhecimento, buscar referências para falar com propriedade, mas ao mesmo tempo limitava ali no crescimento. Então, enfim, voltando esse raciocínio, né? Então, quando eu me via ali no consultório, eu queria atender atletas, mas eu me sentia muito segura e aí eu comecei a estudar. Nesse processo, para vocês terem ideia, eu fiz mestrado, eu fiz 5 especializações. E eu continuava me sentindo insegura. Por quê? Porque faltava prática. Então, todos os cursos de aperfeiçoamento, as pós-graduações com que eu fazia, a gente estava ali na sala de aula discutindo muito artigo, e faltava aquela pessoa que te desse a mão e dissesse, vamos fazer assim, vamos praticar dessa forma. Então, eu me sentia insegura até com o que eu ia entregar. Com receitas, com material, tudo isso. E quando você pensa na construção disso, isso demanda muito tempo. Então, você fica ali afundada com a sensação de que você não vai dar conta de nada, nem vai fazer uma coisa nem outra. Até com que eu fui buscar mentorias. Fiz diversas, fiz certificação internacional, então hoje eu sou
certificada pelo American College. E aí foi quando foi um divisor de águas na minha carreira. Foi quando eu consegui literalmente colocar em prática. E assim, eu criei o meu método, a minha forma Andressa de trabalhar, que foi o que gerou a grande virada de chave aqui no consultório, que me fez triplicar, quadruplicar o meu faturamento. Eu já vivia só de nutrição, eu até sempre falo, nunca aquela Andressa lá da graduação, aquela Andressa CL imaginou faturar o que faturei hoje. Mas o que me trouxe a essa realidade foi conhecimento, foi atender com excelência, foi segurança, foi suporte para o paciente criar estratégias e prescrições individuais. E é isso uma das coisas que eu sempre falo que faz diferença demais, né? Quando o paciente recebe ali a estratégia dele, o planejamento, que aquilo foi feito para ele e ele se identifica. E não só isso, não só essa identificação, mas que quando ele cumpre, ele tem resultado. E hoje, 90% do meu público aqui no consultório são atletas e praticantes de atividade física. Hoje, com muito orgulho, eu falo que eu atendo atletas em altíssimo rendimento, atletas de competição internacional, atletas nas Olimpíadas, queridíssimos, e com muita segurança, com muita responsabilidade. Mas essa trajetória, ela não foi fácil. E eu comecei a observar, inclusive nos meus alunos de pós-graduação nas salas de aula, que essa dor da minha história, nesses 14 anos de trajetória, eram iguais à dos meus alunos. Então, eles sempre me relatavam e sempre as dúvidas muito básicas, mas eles olhavam para a nutrição esportiva como um monstro, com muito medo, às vezes super se identificando, mas com muito medo de encarar aquilo por falta de conhecimento, por falta de informação e achando que eram assuntos muito difíceis. Então, foi aí que veio o desejo de falar sobre como eu faço do meu trabalho, do meu método, para outros nutricionistas. Então eu comecei a ver que nos meus grupos de amigas as angústias eram as mesmas, os meus alunos sempre me relatavam a mesma coisa. E aí me veio a ideia, então por que que eu não ensino a forma como eu faço? E esse método, esse passo a passo, que foi o que fez eu deslanchar a minha carreira, que fez eu sair literalmente do diploma a um faturamento que eu tenho hoje. E aí, junto com uma equipe maravilhosa, nós demos início ao Desenrola Nutri, que é esse projeto onde eu quero te ensinar a ir do diploma até os 10 mil de faturamento com nutrição esportiva. Então eu vou encurtar o caminho, para que você não precise passar toda a jornada que eu passei estudando e consumindo todo tipo de conteúdo, mas sem conseguir chegar lá, sem ter um direcionamento e ficar perdendo tempo com muito conteúdo que são importantes, sim. Sempre a referência científica, ela é muito importante, mas não tem ali a prática, não tem a forma de execução, não tem o passo a passo, não tem a entrega. Que é isso que eu quero ensinar nesse projeto. É para encurtar o seu caminho, para você criar a sua carreira, para que você consiga potencializar seu faturamento, seja uma autoridade na nutrição esportiva, assim como eu consegui ser também.